Oi, gente, bem-vindo ao canal. Estamos aqui com essa proposta, né, de levar conteúdo com qualidade sobre saúde mental e Gestalt. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo a psicóloga Beatriz Gonçalves, uma querida que eu tive a honra de trabalhar no Nise da Silveira, tá? E a gente vai aqui aproveitar bastante a Bia e vamos começar falando sobre a clínica na questão do uso de álcool e drogas. Bia, querida, primeiro se apresenta para as pessoas saberem quem você é. Obrigada, Andréia. Eu queria agradecer o convite carinhoso, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Explicar um pouquinho, né, da minha trajetória. Eu comecei a minha caminhada como profissional na FRJ, me formei em psicologia e depois fiz uma pós em assistência ao usuário de álcool e outras drogas no IPUB, um Instituto de Psiquiatria da FRJ, enquanto trabalhava com a Andréia no ambulatório de saúde mental no Nise da Silveira. Depois, por causa de todas as mobilizações internas, né, que o fazer da psicologia gera, eu fui fazer uma especialização em arte-terapia, aí com fundamentação na psicologia analítica, estudando Jung. Depois disso, eu fui fazer um mestrado em saúde coletiva no Instituto de Medicina Social da UERJ, que também foi muito importante para mim, foi muito bacana. E aí eu comecei a dar aula, já desde lá de trás, né, no consultório, né, Andréia? Hoje em dia presencialmente online. E atualmente eu estou fazendo uma pós em psicologia perinatal e da parentalidade. Obrigada. Como as pessoas te acham, Beatriz? Elas precisam saber. É verdade. Tem um Instagram profissional, Psi Mais Arte, escrito por extenso mais, né? Psi Mais Arte. E o meu e-mail, psimaisarte@gmail.com. Obrigada. Vamos aproveitar a Bia. Bia, me fala um pouquinho, porque a gente vive uma questão que atravessa muito o cuidado com álcool e drogas, que é até uma questão moral. Né? As pessoas ficam julgando muito. Porque é sem vergonha, porque se quiser para. Ou então essas propostas, né, muito ligadas às comunidades terapêuticas, de isolar, né, que eu acho que cai muito no risco de uma lógica manicomial, que é uma coisa que a gente, né, luta contra na saúde mental, lembrando que você ser contra o manicômio não é ser contra internações quando necessárias. Acho que é importante deixar isso claro. Sem dúvida. Né? Mas não precisa ser um depósito de pessoas, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa proposta, da redução de danos, e falasse um pouquinho desse sofrimento, porque às vezes eu tenho a sensação que as pessoas esquecem que existe um sofrimento, né? Você ser dependente de álcool ou de outras drogas, tem um sofrimento ali, né? Enorme. Pois é, o que acontece? A redução de danos é muito mal compreendida por muita gente por causa de questões moralistas, né, por causa de preconceitos. A gente tem que entender que a primeira construção na perspectiva da redução de danos aconteceu em 1926, na Inglaterra, em que começaram a colocar que você precisa acompanhar o processo de abstinência do sujeito, que você precisa ter cuidado com a forma como isso é orientado e que a saúde tem que acompanhar esse processo de uso, inclusive. Depois, a gente tem, na década de 80, iniciativas na Holanda e na Inglaterra para dar conta do uso da heroína, que as pessoas começaram a usar de maneira em massa, em grande quantidade, na década de 70. Né? Então, na década de 80, começam a ter... Por algum motivo, desculpe eu te interromper. Então... Guerra, alguma coisa estava acontecendo? Eu acho que o momento social, sabe, as questões da em contracultura. voga... Exatamente, exatamente. O uso das substâncias, muito importante você ter feito essa colocação, sempre tem a ver com a cultura, sempre tem a ver com a sociedade. A gente precisa desconstruir essa ideia que é uma coisa que vem do nada, um mal que toma a pessoa, não. Tem todo um contexto social, então é in loco, na sociedade, que a gente precisa tratar. E aí eles começaram a distribuir seringas
né, obviamente seringas descartáveis, e trabalhar a empregabilidade dessas pessoas e abrigo a essas pessoas. E isso começou a ter um efeito muito interessante. Tanto que em 1989, em Santos, a gente começa a ter também distribuição de seringas e a primeira atuação na perspectiva da redução de danos, se tornando política pública em 2003 e, inclusive, o direcionamento que o CFP dá ao trabalho com as pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. E aí, essa questão da internação como a única possibilidade de tratamento cai por terra, porque como a droga faz parte, acho que da construção simbólica em muitos sentidos da população, do momento, da geração, você precisa trabalhar a relação com a vida, com as pessoas. A droga, a substância em si, ela não faz nada. É como ela entra na vida do sujeito. E aí, a redução de danos passa a ser uma possibilidade muito mais democrática, porque aí não existe um sine qua non para tratar. Só te trato se você quiser parar. E aí você tem que me provar que você quer parar. Como assim? Né? E, inclusive, no Brasil, a gente tem pessoas em situação de grave miserabilidade. A gente tem o crack como uma droga muito ligada à miséria. Como tratar essas pessoas se fizer uma condição dessa? A gente está jogando as pessoas para a morte, né? E invisibilizando o fato de que já existia uma fragilidade social que as leva também ao uso de uma substância como o crack, que não é, inclusive, uma substância qualquer, né? A gente tem que entender as diferenças também, né, de uso. Então, a redução de danos, ela efetivamente se torna uma possibilidade democrática, uma construção de tratamento que entende o sujeito em todas as suas perspectivas, sabe? Na construção daquela pessoa, naquele momento dela, a compreensão do que está acontecendo na sua vida familiar, entende? E aí você, dentro dos seus padrões de relação, também pode entender a forma como o sujeito usa aquela substância na vida e como essa relação pode ser modificada. A cocaína de um não é igual à cocaína de outro. Absolutamente. E quando você falou desse local de grupo, eu lembrei de uma experiência que eu tive no CAPS que eu trabalhei, de um cliente, paciente, usuário, né? O nome para mim é a pessoa, né? Que eu acompanhei, que ela estabilizou da psicose, assim, muito bem, assim. Até pela via da arte. Estabilizou, ficou muito bem. Mas aí começa aquela questão da inserção, né? De como é que eu esbarro com o mundo. Né? Porque o mundo não é fácil de inserir. E aí essa pessoa começou a entrar em cena de uso de cocaína. E aí criou um outro problema, porque aí ele entrou no vício, né? Uhum. E o que ele dizia pra gente ele disse isso claramente, Bia, que quando ele estava na cena de uso, ele não era paciente psiquiátrico, ele era igual aos outros, usava a droga. E aí agora quando você falou dessa coisa do contexto, do social, né? Que coisa louca, de alguma maneira, pela via da droga, ele se inseria de uma maneira onde não ficava a marca do paciente psiquiátrico. Exatamente. Muito doido isso, né? Mas muito real. Exatamente, né? Você cria ali a vinculação de uma grupalidade, né? Fico pensando, as pessoas que moram na rua, elas também se formam em grupos. Pode ser pela cachaça, pelo crack, mas tem ali alguma coisa, né, que você faz parte, pertence, né, num mundo tão sem território como é a rua, né? Perfeito. Eu estava ouvindo a palestra de uma colega psicóloga que trabalha em consultório de rua, consultório na rua, e ela estava falando exatamente isso, que as pessoas vão para a situação de rua por inúmeros motivos, mas o uso abusivo de substâncias psicoativas aparece exatamente para suportar estar na rua. Outra questão, frequentemente a gente vê o desenho de um início de uso abusivo, né? Porque nem todo mundo que começa a tomar cerveja, fumar maconha, cheirar cocaína vai desenvolver um uso abusivo, né? Mas a gente vê frequentemente isso acontecer na adolescência no momento em que começam aquelas questões de conhecer alguém, se relacionar, entende? Então a marca dos momentos
E ajuda a vencer a timidez. É o que eu uso aqui de relato dos adolescentes que eu atendo. Exato, vencer a timidez. E até de adultos que já foram adolescentes. Com questões que ainda permaneceram, isso. que ainda não foram amadurecidas. Isso. E aí, isso é muito interessante no uso abusivo, né, da substância. Como a relação com o outro fica esvaziada, e a pessoa acaba endereçando muito para aquela relação com a substância, pela dificuldade emocional mesmo, de trabalhar a relação com o outro. E aí, como é importante que você não queira simplesmente tirar a substância do nada, porque o sujeito ele vai se equilibrar como? É complicado isso. Então, você precisa, na verdade, poder trabalhar essa relação aqui com o outro, amadurecer o sujeito e ele vai olhar para a relação com a substância de outra forma, sabe? De alguma maneira, aí entrando mais na clínica da psicologia propriamente dita, né? Seria um desafio, na Gestalt a gente chama de ampliação de contato, né? É poder ajudar no acompanhamento dessa pessoa a ampliar o contato das relações, que não fique somente no uso da droga. Exatamente, somente Seria no endereçamento, isso? no investimento afetivo da vida para a droga. Exatamente, para que a pessoa se sinta segura, se sinta capaz de viver outras coisas na vida, de construir para além, entende? Daquela situação ali em que a pessoa fica presa nas próprias dificuldades, quando a gente tem uso abusivo, na verdade, né? E é muito interessante esse trabalho porque começam a vir questões muito íntimas, começa a surgir muita dor, muito sofrimento, um medo, uma dificuldade muito grande de como lidar com todo esse sofrimento. E aí, quando a gente começa a perceber que está conseguindo fazer vínculo com aquele sujeito e que a terapia está se fazendo realmente um espaço em que ele se sente seguro, a gente começa a mudar essas mudanças, a perceber essas mudanças de padrão, sabe? Exatamente por estar trabalhando com você essa relação que não precisa ser mais tão vazia, ser mais tão difícil, em que ele não precisa só encontrar talvez a carência de questões infantis, sabe? É muito interessante. É entrar em contato com a história de vida e poder atualizar a forma como você lida com a sua própria história. Isso é muito gestáltico. Eu sei que você é junguiano, mas isso é muito gestáltico, muito gestáltico. E assim, o quanto, por exemplo, dentro da lógica da fenomenologia da Gestalt, e eu acho que dialogando com a clínica ampliada, com a clínica da redução de danos, em alguns momentos eu me vi em situações, né, no consultório, de receber a pessoa alcoolizada ou no uso da maconha, né? Ou seja, a pessoa chegou no popular doidona. E eu entendi que naquele momento era como ela podia chegar, o fenômeno que se apresentava. Perfeito. E que era importante acolhê-la daquele jeito. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Trazer a droga mesmo pra dentro da relação. Né? Às vezes é tão difícil para o sujeito, ainda mais, né? Encarar alguém que ele está construindo uma relação, né? Encarar a si mesmo. Então, que o que ele consegue é frequentemente chegar depois do uso. E eu acho, sinceramente, que a gente pode aproveitar isso de várias formas. De várias formas. Entende, André? Eu acho que é uma oportunidade de trabalhar exatamente essa relação, sabe? De trabalhar quais são as questões da pessoa em estar com o outro sem ser sob uso. Em falar de si sem ser sob uso. E qual é a necessidade para estar na sessão daquele jeito, né? Exatamente. Para que a pessoa possa olhar para isso, né? Pois é. E é muito, muito interessante como isso acontece frequentemente em momentos que a pessoa já tomou consciência que precisa falar de algo muito doloroso. É isso mesmo. Muito doloroso, de alguma situação, ou enfim, de alguma marca, de algum marco da vida. E ela só consegue sustentar isso, sim, chegando sob efeito. E aí o quanto também é uma questão para a gente pensar, cabe a nós conseguir sustentar isso também. Né? Alguns colegas tomam isso como uma falta de respeito, se sentem muito... Como é que eu posso colocar? Ofendidos mesmo. Exato, se sentem muito ofendidos, e aí eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer conosco, entendeu? De saber se você está disponível ou não. Isso. Você não é obrigada a estar disponível. Não, a gente tem identificação ou não, né?
Mas para poder estar com alguém que tem essa questão, eu preciso dar conta talvez de preconceitos enraizados, da maneira como eu fui educada, enfim, né? Amadurecer e poder sustentar com o sujeito esse momento, que para ele é absolutamente sofrido. Uhum. E talvez crucial, ser acolhido da forma que ele consegue estar. Exatamente, né? Exatamente. E aí, Bia, tem duas coisas também que fervilham muito, que eu queria te ouvir, que primeiro qual é a diferença do uso recreativo para o uso abusivo? E quando tem um sinal amarelo de uma transição entre o uso recreativo e o uso abusivo? Pois é. E aí eu posso botar mais uma pergunta? Pode. Se você esquecer minhas perguntas, você fala. É só porque eu não quero perder. Na adolescência, o uso de drogas na adolescência, né? Isso mobiliza muito as famílias. Como lidar com isso também, né? Ótimo. O que acontece? Hoje em dia, a gente não se prende mais à perspectiva simplesmente da quantidade de uso de substância, mas o quanto isso atrapalha ou não a funcionalidade da vida. Aquela expressão, o estar na vida, o sujeito que investe na sua relação com seus amigos, com a sua vida acadêmica, faculdade, escola, trabalho, que tem projetos, o quanto o uso se torna o centro da vida ou não. É só mais um dos elementos. E um elemento que não é condição para que ele esteja no trabalho, ou para que ele esteja com os amigos, ou para que ele namore. Entende? É algo que faz parte. Aí a gente entende que é um uso recreativo. Tipo né? assim, eu bebo para curtir e tal, que é diferente de eu preciso tomar uma cerveja para chegar na menina. Eu preciso necessariamente tomar uma cerveja para sair com meus amigos. Beleza. Sabe? Eu não sustento nada diferente disso. E aí a gente vai escalona para outra situação, que eu começo a tomar a cerveja para estar com as pessoas e começo a me atrasar para ir para a faculdade e começo a ter dificuldades também de estar no trabalho, porque eu também estou ali com aquelas pessoas, né? E aí como é que eu vou estar com aquelas pessoas e não posso tomar uma cerveja para poder dar uma quebrada naquela tensão, aquele monte de cobrança, sabe, aquela pressão do trabalho? E aí a gente começa a ter prejuízos na funcionalidade da vida e começa a perceber que o sujeito tem direcionado renda, tempo, energia, muito mais para a substância do que para encontros na vida, os mais múltiplos, porque a vida ela é múltipla. E aí esse empobrecimento de elementos começa a gerar uma situação de cuidado mesmo, que a gente tem que entender que tipo de construção é essa. E aí, quando a gente vê que efetivamente o sujeito está investindo muito mais na substância do que qualquer outra coisa, e aceita que o uso dessa substância o atrapalhe em outras conquistas, em outros espaços, em relações e situações importantes, aí a gente tem um uso abusivo. Ou seja, o que vai definir é o quanto que ele se cristaliza na droga. Exatamente. Cristaliza é um conceito da Gestalt, tá, Bia? É porque, assim, é muito diálogo com a Gestalt. Pra gente, a saúde é a multiplicidade da vida. Exato. É você poder ter uma amplitude de relações. Né? Para nós da Gestalt, o adoecimento é quando você cristaliza, quando você reduz isso a poucas perspectivas. E aí você tem um sofrimento, o chamado adoecimento, né? Exato. A expressão do sujeito começa a se centrar naquele uso. E aí, inúmeros elementos da personalidade, inúmeros elementos em que ele poderia estar investindo, começam a desaparecer. Esse é um sinal de cuidado. Eu não sei, qual foi a outra pergunta mesmo? Dos adolescentes. Quando que as famílias devem... Porque mobiliza, né? Meu filho está usando maconha, e agora? Ou, né, o lança-perfume. Assim, como lidar, né? Assim, o que a gente pode dizer para as famílias, né? Eu tendo a achar que reprimir talvez não seja o melhor caminho, porque afasta. Sim, em vários sentidos. O que acontece? Frequentemente o adolescente usa isso ou aquilo como curiosidade, e isso é uma situação específica, né? E a gente tem que entender também como isso se deu, se ele sentiu vontade de conversar sobre esse assunto. Existe essa relação dentro da família, em que ele usou não sei o que lá, e quis falar sobre como é que foi essa experiência, quis trazer isso. Ou então uma situação em que existe um uso que começa com uma certa frequência, né? O que acontece? No caso de adolescentes, a gente precisa entender se ele está fazendo uso exatamente porque ele não está conseguindo dizer algo ou está dizendo algo com o uso. E aí você simplesmente virar e falar, não pode, eu proíbo.
você pode estar simplesmente fechando mais ainda um canal de comunicação e de troca que pode já não estar tão aberto assim. Então, na verdade, vamos azeitar essa relação, vamos trabalhar essa relação e chegar perto, entende? Para poder trocar sobre essa experiência que ele anda tendo, o que é mais talvez que precisa ser falado nessa construção familiar, que precisa ser dito e que o sujeito está ali talvez pedindo ajuda para tanto, para ser visto ou porque existe algum sofrimento que até então não foi notado e que esse jovem está com uma dificuldade de sustentar, mas ele não está conseguindo passar para a fala. E às vezes, muitas vezes, Andréia, as famílias têm muita dificuldade de pensar no cuidado com a relação, entende? E a droga, frequentemente nesses casos, aparece para o sujeito como um momento de prazer, que ele tem sozinho ou até com os amigos, onde ele se sente aceito. Então, a família não pode direcionar essa situação de maneira que o jovem se afaste mais e se sinta cada vez pior, inclusive. Entende? Não, agora eu sou realmente o errado, né? Aquele que nunca dá certo, aquele que sempre faz coisas que não devia. Não, o manejo, a pegada não pode ser essa. Precisa ser de colorir essa relação. Eu acho como uma forma de proteção para esse próprio jovem e para entender melhor o que se coloca aí, porque você trabalhando essa relação, muitas vezes essa questão do uso se torna só um detalhe mesmo e vem à tona o principal, sabe? Muitas vezes as pessoas entendem que existe um risco quando entra uma substância psicoativa, mas o sujeito, aquele jovem, já estava com muitas questões, já estava, entende? Precisando de um suporte, não é o uso. Essa é a grande questão. Não é o uso. Olha para a sua relação com esse jovem. Entende? E eu acho que até as práticas educativas parentais, que tipo de construção a gente tem feito, né? Em que não existe nenhum tipo de orientação, e aí o jovem faz o que quiser da vida dele, sendo que ele precisa de orientação, ou então muito castradora, deve-se fazer simplesmente o que eu quiser, e aí aquele adolescente não consegue nem espaço para descobrir quem ele é. Sabe? Esse tem que ser o ponto. Porque o limite, né, o que eu vejo assim, é um desejo dos pais de serem amigos. Só que nós não somos amigos dos filhos. Nós podemos ter uma relação mais horizontal com os filhos, afetiva com os filhos, mas a gente tem um lugar... De orientação. Porque tipo assim, mãe vai ser aquela... Eu falo, por exemplo, como mãe, né? Hoje ele tem 30 anos, mas... Quantas vezes eu vi, eu não quero você como minha mãe, porque eu não posso jogar o dia inteiro. Não pode jogar o dia inteiro. Por quê? Porque é importante fazer outras coisas. Não é assim um não porque não. Mas não está ali colocado. E nós vamos para o parque, nós vamos para não sei onde. Vamos viver. Outras coisas. O jogo é 1 hora do seu dia. Exato. Depois disso, a gente vai ver filme, vai correr, vai brincar, vai... né? Porque eu não estou dizendo que a vida é múltipla. Exatamente. Né? Mas eu sou a chata que disse o não pro videogame. Exato. Depois, com 30 anos, confesso que eles reconhecem, tá? Que esses dias eu andei ouvindo elogios. Mas só eu sei o que eu ouvi quando ele era menor. Mas é isso. É isso que eu quero dizer de que a gente não é amigo, né? Porque tem coisa que não tem como, vai contrariar. Ah, quero comer só bife com batata frita. Não. Claro que não. Exato. Vai comer brócolis. Odeio brócolis, não tem problema. Você pode odiar brócolis, mas você vai comer brócolis. E o cuidado, ele passa exatamente por um lugar de delimitar também para aquele jovem até onde ele pode ir. Isso é demonstração de afeto. E trazer esse tipo de construção para a relação quando o jovem começa a fazer o uso de algum tipo de substância é importante. Dentro do contexto do cuidado e do afeto, que diz respeito a olhar a vida como um todo. E isso sim é muito bom. Não o não pelo não, mas vamos entender como é que você está vivendo a sua vida, como é que está a nossa relação, de que maneira você está investindo nisso, né? Há de se pensar em várias questões, até questões fisiológicas, né? Determinados cuidados que sim, a gente tem que ter. Claro, com certeza, o adolescente precisa muito ser orientado e precisa também ser protegido. Ele é imaturo. Isso caracteriza a fase da adolescência, sabe? Só que isso seja feito com afeto. Dentro de uma construção de estrutura de vida mesmo. E não só, não faça isso porque eu não quero, ou porque eu tenho vergonha de ter um filho assim, sabe? E aí,
quais outras coisas que precisam ser ditas e que ele tem vergonha de te dizer por causa desse tipo de frase. Eu tenho vergonha de você, sabe? Sim. Sim. Obstrui completamente o canal. Bia, tem alguma coisa que a gente não falou que você acha importante falar sobre a questão de álcool e drogas? Eu acho que a gente pode pensar no sentido de se percebe que alguém precisa de ajuda, nunca se colocar numa postura superior, nunca se colocar numa postura de quem sabe, já sei que é o seu problema, eu acho que você tem que fazer isso assim acessado. Não, muito pelo contrário, procurar se aproximar, procurar entender, entende? Se você acha que a pessoa precisa de ajuda, jamais no sentido de simplesmente trancafiar a pessoa, questão das comunidades terapêuticas, né? Isso é muito complicado, porque frequentemente as comunidades terapêuticas trabalham com posturas bastante moralistas e religiosas. O cuidado em saúde pública não pode se basear em nenhum sentido em crenças pessoais e particulares. Né? Se aquele sujeito, por exemplo, gosta de ir num templo XYZ e adotar as práticas XYZ, isso é um direito dele, ok? Mas isso não é política pública. Política pública, a gente precisa de ciência, a gente precisa de profissionais treinados, profissionais formados, né? Exatamente para poder dar conta dessas construções todas com as questões sociais, com as questões fisiológicas, com as questões psicológicas. Então, jamais moralizar e calar o sujeito. Não, se aproximar em outro sentido, de construção de relação, de discurso, sabe? Frequentemente essas pessoas estão com uma dificuldade exatamente de enriquecer e colorir as relações, então a gente não pode se aproximar com essa postura assim, tão cheia das verdades. Sabe? Aliás, é o maior problema, a maior doença do mundo hoje é que todo mundo tem verdades. Todo mundo sabe tudo. Sabe tudo. E ninguém ouve mais ninguém, né? Ninguém Eu acho tem que nada essa é a grande aprender. doença do mundo hoje. Não temos mais nada a aprender. É um indicativo de falta de saúde emocional. O sujeito emocionalmente sadio, ele sabe o quanto ele tem a aprender com o outro. E ele se dispõe a ouvi-lo, né? Sim. Bia, quero te agradecer muito, tá? Por ter falado, ter contribuído aí com o canal. Obrigada, Bia. Obrigada a você. Experiência maravilhosa. Sim. Faremos outros.